Gente, uma boa tarde, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Aliás, né, boa tarde para aqueles que vão ver, né, no sábado pela tarde, bom dia para quem vai ver de manhã, no domingo, e bom restante de dia para quem for ver em qualquer outro horário. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Eu sou o pastor John, pastor Wellington com vocês também, e é um prazer nós estamos aqui. E hoje, né, o nosso tema é sobre teologia do coach, né, que é a coisa que está na crista da onda aí. E a gente vai fazer uma relação entre realmente aquilo que é a proposta da teologia coaching, que a gente é definitivamente contra, e aquilo que nós entendemos que é o padrão da escritura. Pastor, por que a gente está falando sobre isso? Porque a gente precisa definir algumas coisas sobre o que não é o evangelho, né? Que nós temos ouvido muitas coisas e nem tudo aquilo que nós temos ouvido é de fato o evangelho que nós precisamos, né, pregar e precisamos ter compromisso. Que Deus te abençoe, fique conosco até o final, em nome de Jesus. Pastor Wellington vai se apresentar para vocês. Boa tarde, gente, ou boa noite, ou bom dia, ou boa madrugada, depende. Tem gente que vai estar assistindo depois das 2 da manhã. É verdade. Como o pastor Johnny falou, nossa proposta aqui hoje é conversar um pouquinho sobre essa questão da teologia coach, que é um assunto que está aí, como o pastor falou, né, na crista da onda. Né? Muita gente a favor, muita gente contra, muita gente gosta de ouvir, né, a mensagem, né, que massageia o seu coração. Tem um TED no fundo. Exatamente. E outros que não são determinantemente contra esse tipo de mensagem. E o que a Bíblia tem a dizer sobre a questão da teologia em si que é apresentada nisso? Esse é o nosso foco aqui. Nós não estamos aqui para julgar e nem para fazer juízo de valor a respeito de pessoas, né? E muito menos de igrejas e etc. Nós estamos aqui para analisar, à luz do que a Bíblia nos ensina, a questão do evangelho e a questão dessa ferramenta do coach quando ela assume o púlpito, né? Que aí são os pastores que vão usar essa ferramenta como, digamos assim, o canal para se pregar o evangelho e às vezes até para se interpretar o evangelho a partir dessa ideia. E esse que é o problema, né? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Amém? Amém. Vamos falar, Papai do Céu? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Pai, por todos que estão nos ouvindo. E, Pai, que essa palavra ela venha se perpetuar no nosso coração, Pai. Nosso objetivo aqui, muito mais do que expressar coisas que nós temos vivido, Senhor Deus, que são próprias do nosso tempo e é uma expressão dos conhecimentos que a nossa sociedade tem. Mais do que isso, Senhor, é a gente falar sobre a grandeza e sobre o amor, meu Pai, com que o Senhor nos determinou a Tua palavra através do Evangelho do Senhor na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, que o Senhor continue falando no nosso coração, Pai, nos permitindo aqui dialogar e alcançar o coração das pessoas com a Tua mensagem. Oramos te bem dizendo nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu vou apresentar o tema. Eu escolhi esse tema porque, né, todo mundo sabe, eu sou psicanalista em formação e tento usar isso para a glória de Deus, né? E eu tô falando aqui parte do que já foi muito meu preconceito, né? Eu também tive muito preconceito sobre qualquer tipo de outras ciências que na minha cabeça eu achava que eram totalmente contra ou paralelo àquilo que era a vontade de Deus, né? Eu não sei se você já foi assim. Se você já foi meio preconceituoso com muita coisa, você coloca nos comentários aí, tá? Eu tô aqui dizendo pra vocês que eu já fui com muitas coisas antes que eu conhecesse. Então nós não estamos aqui para bombardear o coach e nenhum outro tipo de ciência que ajude um homem e que de fato glorifique ao Senhor, né? Na verdade, existem princípios da Escritura que vão ensinar para nós que todo conhecimento, né, e toda sabedoria, aliás, Tiago, capítulo 1, versículo 7, não tenho certeza desse texto não, mas que fala que Deus ele é o Pai das luzes, né, em quem não há sombra de variação e nem mudanças. Quando fala ali Pai das luzes, é uma referência disso, de que tudo aquilo que traz algum tipo de ciência para o homem, algum tipo de conhecimento sobre a sua vida, sobre a sua conduta, sobre a forma dele se relacionar uns com os outros, sobre os processos que acontecem na natureza, sobre os processos que acontecem em relação a toda a criação de Deus,
é passível de ser edificado, né? É passível de estudo. Então tudo isso glorifica o Senhor. Então baseado nesse princípio, não sei se esse texto eu acho que não, viu? Deve ser 3:7, alguma coisa assim. 1:17. 1:17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois é. E aí, nós temos dois princípios ali. O primeiro princípio que eu acabei de explicar é a questão de que o nosso Deus ele é o Pai das luzes, né? Então é Ele que nos gera a possibilidade de ciência. Olha que doideira, pastor. Deus é que nos gera a possibilidade do estudo, né? Da compreensão e da ciência. E além disso, ele vem falando depois que ele não muda, né? Que não há sombra de variação nem mudança. Então, ao mesmo tempo que nós temos as possibilidades das nossas descobertas, nós temos a segurança daquilo que nós falamos nas semanas passadas de um Deus que nunca muda, né? E também o seu evangelho. Então pronto. Mas qual que é o nosso ponto aqui? O nosso ponto aqui é contra a teologia do coaching, que é diferente do próprio coaching. O coaching é uma matéria existente, né? A gente pode dizer que é um dissidente da psicologia, que ela era muito mais aplicada às áreas mesmo de trabalho, de desenvolvimento e tal. E aí elas foram mudando, né? Elas foram migrando para outras áreas. E acabou então que essa questão do coach se transformou em uma coisa muito viável em ministérios. E aí, né, pastor, o ministério que é um dom específico do Senhor, ele é traduzido por parâmetros humanos e ele é como se fosse uma performance, né? Então o coaching traz uma performance para aquilo que é espiritual. E é muito complicado isso, né? A gente coloca as ações de Deus em relação ao evangelho num parâmetro humano, aí vai ser uma coisa muito mecanicista. Então a nossa questão com a teologia do coaching é isso. E também o que nós já a gente vem vendo acontecer é a supervalorização, a supravalorização da figura do homem. Então, o homem aparece em evidência, tudo é para o ser humano, e a gente percebe que a Escritura vai fazer o contrário, né? Nem tudo é para esse ser humano que precisa ser transformado, né? Precisa ser preenchido pelo amor de Deus. Então, essas são as nossas ponderações em relação à teologia do coaching. Tá? Tem algumas coisas para apresentar para os irmãos, mas antes eu gostaria que o pastor falasse um pouquinho também sobre os entendimentos que ele chegou também acerca dessa matéria e o que de pessoal o traz aqui, né? Que coisas pessoais nos trouxeram aqui. Não entendi muito bem, não, mas tá bom. Coisas pessoais. Então, o meu X da questão aqui... Ah, tá. Deixa eu explicar o pessoal para ele. O pessoal é porque eu venho para cá como pastor e como eu tenho eu tô terminando uma outra formação, então eu venho para falar, olha, outras formações são legais, outras áreas de conhecimento são legais e tal, desde que não assuma o púlpito, né? Aí eu não sei se ele tem alguma experiência pessoal relacionada à questão do coaching, né? Porque ele fala assim, eu tinha um professor no seminário, então eu tô querendo ouvir isso, entendeu? Você também deve estar querendo ouvir isso. Aí se ele tiver, ele vai contar para nós. Então, na verdade, eu tinha um professor no seminário. Viu? Falei. Eu tive um professor no seminário, né? Pastor Alisson Mendonça, gente boníssima, né? Foi meu professor de psicologia pastoral e acho que só essa matéria que eu fiz com ele. Deve ter tido outra, mas não vou lembrar agora. E depois que eu me formei, a gente continua amigo até hoje. E ele é psicólogo, né? Especialista em psicologia comportamental e tal, e ele tramita muito nessa área do coach aí, e ele começou um projeto uma vez de um curso de coach ministerial. E eu comecei a fazer com ele esse curso, né? Mas a temática do curso dele era muito mais voltada para a questão do nosso desenvolvimento mesmo, das nossas potencialidades enquanto ministros, seja em que área for, seja um pastor, seja um ministro de música, seja um professor de uma escola bíblica, enfim, qualquer tipo de ministério que você esteja desenvolvendo, a temática ali do curso, né, na verdade o curso, a gente não seguiu o curso porque ele mudou para Itabira e tal, então acabou que a gente não deu sequência. Mas a temática do curso era muito mais voltada para essa temática mesmo do desenvolvimento pessoal. É claro que tinha
fundamentos ali cristãos dentro do que ele apresentava para nós, mas ele não interpelava, digamos assim, o evangelho. Sim. Ele não usava o evangelho como uma ferramenta para você crescer. Uhum. O evangelho não se tornou uma ferramenta ou um aparato que você... meio, né? Exatamente, um meio pelo qual você vai usar para desenvolver aquilo que você quer desenvolver. E o meu ponto com a questão do coach é justamente esse. Uhum. Quando seja o pastor, seja o líder qualquer que esteja trabalhando, tramitando nessa área do coach, quando ele pega o evangelho, ou ele pega a Bíblia e usa como uma ferramenta, um instrumento para desenvolver aquilo que ele quer desenvolver. É aquela ideia, por exemplo, da pregação, da diferença da pregação expositiva, né, e da pregação, ou seja, temática ou qualquer outro tipo de pregação, que não tem por princípio apresentar o texto bíblico. O texto bíblico. Né? O texto É aquela bíblico. ideia. Eu já tenho uma ideia, eu tenho uma mensagem para falar, eu tenho uma coisa no meu coração. Agora, né? só falta o Exatamente. texto. Agora só falta eu encontrar um texto que encaixa naquilo que eu quero falar. Verdade. Então, esse que é o erro. Porque, como eu sempre falo, né, os bons sabem que eu gosto de usar o texto, de aprofundar no texto, para extrair do texto, né, a exegese, né, extrair do texto aquilo que o texto tem para nos ensinar. Então, e isso é bíblico, não é meu, nem do pastor Johnny, isso é bíblico, né? Então, dentro disso, a gente entende que o evangelho não é a ferramenta para o que quer que seja. O evangelho não é o instrumento que eu uso para alcançar qualquer outro fim. Pelo contrário, o evangelho é o fim. E qualquer outra ferramenta que eu use, ela tem que contribuir para o evangelho de maneira também que ela não distorça o evangelho. Então, a gente tem que entrar em alguns pontos aqui, por quê? Por exemplo, quando você vai pegar alguns expoentes dessa teologia do coach, você vai pegar algumas falas, eu não vou citar os nomes aqui, mas você vai pegar algumas falas, por exemplo, né, que eu ouvi essa semana mesmo, depois que a gente começou a conversar sobre esse tema, de tratar esse tema, aí eu comecei a ouvir algumas mensagens que eu já tinha, né, tido conhecimento e tal, vendo alguns vídeos e tal, e aí algumas falas pontuais de alguns desses expoentes, elas preocupam a gente. Por quê? Por exemplo, vou citar uma aqui, talvez você tenha ouvido ela, né? Você tem o mesmo valor que Jesus Cristo. Dá vontade de falar o autor, mas não vou falar o autor. Você tem o mesmo valor que Jesus Cristo. Você é a fraqueza de Deus. O ponto fraco de Deus. É o ponto fraco de Deus, calcanhar de Aquiles Calcanhar de de Deus. Deus. Eu não me sinto menor do que Jesus. Se Jesus estivesse no nosso lugar, ele falharia e pecaria como Adão e Eva pecou. Essas falas, elas deturpam o evangelho. Essas falas, elas têm por objetivo fazer com que o ouvinte se sinta bem em relação à sua situação. Elas têm por objetivo fazer com que o ouvinte dessa mensagem se supervalorize ou se autovalorize a partir da sua condição. E qual que é o problema disso? Essa não é a temática do evangelho. O evangelho faz exatamente o inverso. O evangelho nos incomoda. A palavra de Deus nos incomoda. Né? Ela faz o caminho inverso de fazer com que nós reconheçamos a nossa miserabilidade e exaltemos Jesus como a única saída para que a gente possa se redimir dessa nossa miserabilidade. É interessante que nesse ponto aí é legal, porque mesmo a gente exaltando Jesus e a gente percebendo ele transformando a gente, fica sempre aquela dualidade, né? Nós sabemos quem nós somos, mesmo convertidos e tal, a gente vai lá e peca e erra, né? Aquele pecado que não afasta da gente, né? A gente continua sendo pecador, mesmo pecador redimido, né? Uma verdade para ser falada. Então, a cada vez que a gente cai em um pecado e cai em um erro, a gente lembra
daquilo que Cristo fez, da perfeição que ele é, causa essa ambiguidade que dói, né? Tipo, Exatamente. nossa, eu fui alcançado mesmo sem merecimento próprio, porque eu de mim não poderia dar nada. Então é essa ambiguidade que mostra o valor verdadeiro do evangelho, né? Da Bíblia. Então esse evangelho, traduzindo em miúdos, o evangelho de Cristo, o evangelho bíblico, ele é cristocêntrico, como o pastor falou. Ou seja, Cristo está no centro de tudo, tudo é por ele, por meio dele e para ele, como diz a própria Escritura. Verdade. Né? Mas nessa teologia coach, nesse viés coach que a gente está apontando aqui, o homem se transforma no centro. Você é que é o centro. E é óbvio que ouvir esse tipo de mensagem é gostoso. É bom ter o nosso ego massageado. É bom ouvir que você tem um valor imenso, que Deus te ama, que Deus faz tudo por você. Isso é maravilhoso de ouvir. Mas essa não é toda a verdade. Deus nos ama? Nos ama, é óbvio. Deus quer o melhor para nós? Quer o melhor para nós, é óbvio. Mas essa não é toda a verdade. E para se pregar o evangelho, tem que pregar o evangelho com toda a verdade. Toda a verdade. Ou você prega toda a verdade, ou você não está pregando nada. Né? E aí eu separei um texto aqui, que eu queria ler, está em Gálatas. Pode continuar que me deu uma luz aqui, eu vou achar um texto. Então, o texto está em Gálatas, capítulo 1. Eu vou ler aqui a partir do verso 1. Vou ler a partir do verso 1 até o verso 11. Tem muitos pontos aqui, mas eu vou ler do 1 ao 11. É um pouquinho mais extenso, mas acho que vai começar a clarear nossa mente a respeito disso. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vou fazer uma pausa aqui só para comentar o versículo 4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. Então Paulo já começa a apontar aqui que não fosse o sacrifício de Jesus, não fosse a pessoa de Jesus, não fosse a salvação em Jesus, nós continuaríamos arraigados. O que é arraigados? As nossas raízes, o nosso fundamento, a nossa vida, enfim, tudo aquilo que abrange o nosso ser, estaria ainda arraigado o quê? Nesse mundo perverso. Ou seja, sem Jesus Cristo nós não temos nada de bom. Até mesmo aquilo que parece que é muito bom, sem a ótica do evangelho não funciona, né? Até as boas ciências que nos foi dada pela capacidade que Deus nos deu, por causa da mancha do pecado do homem, acaba levando o homem para a autoglorificação, né? Que é um problema muito sério. Então, esse início dessa ideia de Paulo aqui já começa a fazer o quê? Já vai tirando o homem do centro, já vai tirando o homem do objetivo central, que é a glorificação dele próprio, o ensoberbecimento de si mesmo, e colocando Cristo no seu lugar. Versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega outro evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens?
se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então o que Paulo está debatendo aqui com esses irmãos das igrejas da Galácia? Já naquele tempo haviam determinados grupos que começaram a usar o evangelho como a teologia do coach usa. Esse negócio do evangelho é bom, essa palavra aí é muito boa. Né? Vamos usar Jesus. Jesus é uma ferramenta excelente. Né? Vamos usar isso aí porque nós queremos alcançar determinado objetivo e isso vai ser muito benéfico se a gente usar. Ou seja, o evangelho deixou de ser o centro da pregação e ele passou a ser um acessório da pregação. Ele passou a ser um acessório do objetivo do próprio homem em alcançar suas próprias necessidades. E Paulo já naquele tempo já começa a debater isso. Seja com os judaizantes que queriam usar o evangelho de Cristo para reafirmar as práticas judaicas, sejam os gregos e os filósofos que queriam usar a filosofia do evangelho para aplicar aos seus conceitos e preconceitos filosóficos e etc. Então Paulo já está dizendo, olha, se alguém, mesmo que seja um anjo do céu, vier pregar para vocês um outro evangelho que seja diferente de quê? A gente tem que parar para pensar aqui. Diferente de quê? Qual é o evangelho que Paulo está dizendo que é o original, digamos assim, e que não pode ser diferente essa mensagem? Ele está se referindo exatamente ao evangelho que Cristo pregou. Porque ele vai dizer aqui, ó, sou servo de quem? De Cristo. Eu sirvo a Cristo, eu prego o evangelho de Cristo. Então qual que é a referência sempre? É Cristo. Cristo é a referência. Paulo não está pregando nada além daquilo que Cristo, e ele mesmo vai dizer isso, revelou a ele. Ele vai dizer, eu não estou pregando nada que vem de mim. Nada do que eu estou falando é a partir do meu conhecimento ou a partir das minhas percepções. Eu estou dizendo aquilo que o próprio Cristo me revelou. E é interessante que quando Paulo vai dar opiniões particulares dele, ele ainda fala, né? Digo eu e não o Senhor. O que, infelizmente, muita gente não faz, né? O Senhor me disse. Bota na conta do Senhor. O Senhor me revelou isso. O Senhor me revelou aquilo. Então, assim, usa a autoridade do nome de Deus para afirmar as suas próprias convicções. Né? E aí isso vai deturpando o evangelho. Verdade. Isso vai modificando a mensagem, apesar dela parecer ainda o evangelho, não é o evangelho. Né? É uma tática muito clara do inimigo das nossas almas, né? Uma tática muito clara. Uhum. Ele como ele sabe que nós ansiamos por coisas cristãs que nos levam ao evangelho, o caminho do inimigo é esse, não é anular tudo aquilo que o evangelho diz, mas é deturpar, e o inimigo vai sempre deturpar em questões fundamentais. Porque se algum homem, né, conhece o evangelho e ainda acredita no seu próprio poder, ou acredita que pode ser empoderado por alguma coisa, então ele com certeza não conheceu o evangelho de Cristo. Ainda que ele leia a mesma Bíblia, cante as mesmas músicas e tenha as mesmas práticas que todos os cristãos verdadeiros. Uhum. Né? Eu sei que você vai continuar o texto aí, mas eu quero fazer esse adendo, porque eu preciso, já que o senhor abordou o que eu ia falar, Gênesis, aqui, continua o texto aí, Gênesis capítulo 3, você vai lembrar que é a queda do homem, né? Aí tá lá, o versículo 2, e disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Você sabe que Eva aqui aumentou as informações, mas tudo bem, ela estava singela mesmo naquilo, não, eu não vou fazer porque Deus mandou não fazer. Aí a serpente, caramunhão, falou assim, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Aqui foi, eu acho que foi o primeiro, primeira teologia, não estou falando do coach, primeira teologia coach da face da terra. Porque quando essas palavras saem da boca da serpente, Eva começa a falar, uai, quer dizer, se ela fosse mineira, né? Porque eu não sei se ela falou uai, não, a viagem. Ela falou assim, ué, então eu posso.
E aí, assim, a gente não tem esse espaço aqui na leitura. Que a gente lê, a gente acha que aconteceu uma coisa no segundo, no outro segundo aconteceu outra coisa. Não! Eu fico imaginando essa fala da serpente ecoando aqui na cabeça de Eva. Certamente não morrereis. Mas ele falou que a gente vai morrer. E aí ficou uma palavra contra a outra. E, né, quem falou de um jeito mais macio levou a confiança, versículo 5. Porque Deus sabe, olha só a serpente continuando. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aí olha só, o que mais que a serpente ainda faz ainda? Além de falar para ela que ela não ia morrer, ainda fala, olha, Deus sabe que vai acontecer muita coisa boa se vocês comerem. Aí Eva pensa, poxa, além de ter uma possibilidade de não morrer, ou além de alguém me assegurar que eu não vou morrer, ainda Deus está escondendo coisas da gente. Então a gente pode comer desse fruto. Aí o versículo 6, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Eu fico pensando, quantas outras vezes ela não olhou para a árvore e falou, eu não quero aquele trem não, eu quero distância daquele trem. E aí depois da palavra, né, do nosso inimigo, ela muda vertiginosamente. Lógico, né, gente? Tem um tempo, tá? Quando você lê a escritura, você tem que pensar no tempo. Não é tudo automático assim, igual a gente lê de um versículo pro outro, não. Mas é isso. Então, a questão não é do coaching em si, do profissional lá que é bacana, vai fazer você trabalhar melhor, vai usar suas capacidades, vai ser top demais. Mas quando você chega no púlpito, é isso. A gente começa a encarar Deus como alguém que não quer ou que esconde prazeres de nós. E aí gera o quê? Queda. Gente, olha as frases que o pastor falou, que foram colocadas lá, né? Você é o ponto fraco de Deus. Primeiro, aonde está isso? Entendeu? Uma fala dessa soa como que chega num ponto de que a pessoa se sente tão empoderada que ela não precisa mais de Deus. Por que não precisa mais de Deus? Porque toda a capacidade que ela ainda não sabe que ela tem é o que motiva ela. Na verdade, o processo, digamos assim, do pensamento vai levar à conclusão de que, na verdade, Deus ele está impedindo as minhas potencialidades. É o que passa na cabeça de Eva. Né? Ou seja, Deus, né, na verdade, eu tenho um potencial enorme, eu poderia ser muito mais do que sou, eu poderia fazer muito mais do que faço, e, na verdade, Deus está me impedindo. Eu preciso mal puxado. Exatamente, eu preciso me libertar dessa ideia desse Deus que tá me podando para eu ser livre e para eu fazer aquilo que eu posso fazer. E aí, se a gente pudesse filosofar alguma coisa nesse sentido, eu acredito que essa teologia do coaching é o anseio mesmo da libertação, porque a mensagem às vezes é dura demais. Entendeu? A verdade da mensagem é dura demais. Então, a gente precisa ter outras alternativas que nos ajudem a reforçar o que a gente já faz ou o que a gente gostaria de fazer. É uma fuga. Continua, pastor. E aí, eu seguindo essa linha do seu raciocínio aí, eu me lembro de quando Jesus pregou uma palavra mais dura, e as pessoas começaram a sair, João 6. Né? Foi saindo um ali, o outro aqui, e aí Jesus vira para os discípulos e fala, e vocês, como é que é? Pode ir. Né? O que Jesus está fazendo ali? Ele está dizendo, olha, a verdade é verdade, não importa se vocês gostam dela ou não, ela é a verdade. E aí Pedro vai dizer a famosa frase, para onde iremos nós se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Nossa. E aí vem o coach e fala assim, vem pra mim, ué. Vem pra mim. Porque eu tenho palavras pra você também, né? Não sei se são de vida eterna, mas de sucesso, pode ter certeza que eu tenho. Acho que são alternativas, né? Alternativas. Exatamente. Então, só para concluir aqui, né? Versículo 11. Façam-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Versículo 12. Porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Então Paulo está dando um testemunho
de que a mente dele e o coração dele foi transformado por esse evangelho. Ele mudou a sua forma de viver, ele mudou a sua forma de enxergar o evangelho, ele mudou a sua vida em função do evangelho. Ou seja, ele está mostrando para nós que o evangelho de Jesus é um evangelho que nos transforma, que nos conforma à imagem e à vontade de Deus. O contrário, muitas vezes, do que a gente vai ver nesse segmento que vai dizer, não, você não tem que mudar. Deus te fez do jeito que você é e Ele quer que você continue do jeito que você é. É propósito de Deus que você seja do jeito que você é. E aí entra uma questão psicológica muito mais profunda, por quê? Porque é uma meia-verdade. Né? Porque realmente Deus nos fez ímpares. Deus nos fez pessoas especiais, com talentos, dons especiais, com uma história pessoal e individual. Mas dentro dessa história, dentro de todo esse contexto da nossa vida, existe a nossa miserabilidade, existe o nosso pecado, existem as nossas falhas, existem os nossos conflitos que a gente precisa vencer, que a gente precisa mudar, transformar, para que a gente chegue ao ideal de Deus para a nossa vida. Verdade. E é essa verdade que é deixada de lado. Né? A princípio é isso. Tem uma ideia que a gente faz só uma pequena análise da onde nós chegamos, né? Praticamente ali depois de 1930, nós temos, principalmente nos Estados Unidos, pastor, uma efusão muito grande da psicologia. A psicologia, vários autores vêm sistematizando a psicologia em si como uma questão de estudo mesmo e tal, comprovações científicas enormes e tal. Então a psicologia começou a ser padronizada mesmo. A psicologia quanto a psicanálise também, que até então era menos conhecida, mas agora tão igualmente difundida. E aí teve um moço lá, americano, que ele falou assim, eu posso usar várias coisas da psicologia aplicando diretamente. Por quê? Qual que é a questão da aplicação da psicologia? É geralmente para questões empíricas, né? Questões de dentro e tal. Mas, por exemplo, eu posso usar alguma espécie de psicologia comportamental ou alguma técnica cognitiva comportamental para melhorar meus resultados. E aí, por isso que ele se fez um coach, né? O coach é o técnico, é o treinador. Então, qual que é a função desse moço? Olha, o cara trabalha, então eu vou criar ferramentas para que ele, olha, se você tiver essas ferramentas e usar as ferramentas, seu resultado vai ser muito melhor. E, de fato, nesse ponto, o coach é bom. Porque ele vai explorar mesmo as capacidades das pessoas, coisa que a pessoa nem imaginava que ela poderia fazer. Muitas vezes com situações simples ela vai fazer. Aí tem um exemplo que eu achei muito interessante do Mark Zuckerberg, que é o fundou o Facebook. Ele usa sempre a mesma roupa. Sempre a mesma roupa, lógico, né? Para as convenções dele. Se ele for sair para jantar com a esposa dele, nem que se ele é casado, mas deve ser, né? Aí eu não sei, ele vai usar aquela mesma roupa, mas tudo bem. Mas ele usa sempre a mesma roupa para os negócios que ele vai fazer, né? Acho que ele deve ter 1 milhão de camisas daquela cor e calça daquela cor. Aí o que ele fala? Ele fala assim, não, eu não vou gastar energia pensando em qual roupa que eu vou sair, pelos inúmeros compromissos que ele tem. Então ele tem um padrão específico de roupa e ele usa aquilo para, tipo assim, eu vou gastar energia com várias outras coisas, não mais com isso. Tá, eu aprendi isso com o Mark Zuckerberg. Porque assim, eu não tenho condição de usar a mesma roupa para toda vez que eu vou fazer alguma coisa. Mas eu já começo a pensar muito antes, ó, quando amanhã eu for sair, eu vou sair com essa roupa aqui, para chegar na hora, eu não ficar gastando aquela energia, pensando que eu tenho que sair com tal roupa e tal. Isso é um exemplo, e a gente poderia categorizar isso como uma ferramenta do coaching. É bacana? É bacana. É legal? É legal e tal. Agora imagina você usar um artifício desse no púlpito. Né? Aonde que se aplicaria isso? E como? Aí beleza. Aí com essa questão dessa infusão, né, do coaching em si, da psicologia comportamental, né, e tal, da performance, né? Esse grito do mundo agora, da globalização, traz isso, pastor, né? Traz vamos fazer sempre mais, cada vez mais e tal. A empresa lá que produzia X por dia quer produzir muito mais. Tem profissionais
que eles se ocupam só de avaliar a qualidade, diminuir as perdas e tal, porque nós temos que produzir mais é a palavra da onda, né? É o momento, né? Vamos fazer mais, vamos progredir e tal. E é com esse discurso que a teologia do coach alcança o coração das pessoas. É sempre o mais, é sempre o macro, é sempre a descoberta, é sempre o vão pra cima e tal. Só que muitas vezes o evangelho é confrontador. Então o evangelho, ao invés de, muitas vezes, em muitas situações, levar a gente pra cima e pra frente, ele faz a gente parar, olhar pra cá, investigar e aí a gente ponderar. Então são vertentes completamente diferentes. O que mais que a gente pode falar? O site, né, a Associação Brasileira de Coaching, ela mesma define o coaching assim. O coaching é um método de desenvolvimento humano e tem como objetivo acelerar bons resultados, né, agindo nos níveis neurológico, psicológico, emocional e comportamental. Então, a proposta é essa. Quando isso, né, se une a uma questão de uma igreja, né, a questão da fé, é interessante que no que diz respeito à potencialidade dos irmãos, o coaching é bacana. Vamos fazer um programa lá e traz lá o coach lá para ele falar sobre, nossa, gente, a gente precisa confeccionar um material mais específico, sei lá. A gente precisa usar o potencial dos irmãos, porque nós temos pedreiros na comunidade e esses pedreiros vão servir a comunidade dessa forma. Você pode maximizar processos para que a igreja até realmente sirva e tal. Mas quando isso começa a tocar em valores basilares do evangelho, aí o coaching deixa de ser uma ferramenta para se transformar em outro evangelho. Aí é a questão que o pastor falou, que é a anátema, né? Que é um evangelho amaldiçoado. E beleza, pastor, tudo que você falou é bacana, entendi o que vocês falaram, mas por que essa onda cresceu tanto? Primeiro, sempre, tá? De 300 anos para cá, praticamente, não 300 não, muito mais. A primeira geração de cristãos dos pais da igreja, mas de 600 depois de Cristo para cá, começaram a se multiplicar as teologias míopes. O que é teologia míope? É aquela teologia que ela focaliza talvez um princípio, um ponto da escritura, e aquilo se transforma em grandes materiais, mas a gente deturpa o evangelho com aquilo. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar da teologia da prosperidade. Lógico que você já ouviu falar. Você já ouviu o pastor falar assim, não concordo com a teologia da prosperidade. Você deve ter me ouvido falar, concordo com o pastor. Entendeu? É, isso aí. Você já ouviu. Só que não tem só isso. Tem teologia da prosperidade, não é? Que visa essa promoção do homem o tempo todo, né? Você ser pobre é um problema seríssimo, entendeu? Deus não te quer pobre. Aí você olha para um pobre e fala assim, Deus não tá com ele não, porque ele é pobre, né? Aí tá. Aí tem a teologia do processo, que a gente chama de teísmo aberto. O que é isso, pastor? É uma teologia que você lê a Bíblia e é como se Deus não controlasse nada. Deus está participando junto com a gente das coisas e ele não ordena nada, né? Deus, ele é um espectador junto com a gente daquilo que está acontecendo. Ou seja, esse Deus não quer, não. Eu não quero. Aí tá. Tem as teologias mais comuns que a gente conhece, né, que é o viés da teologia pentecostal, né, a teologia histórica, tem a teologia lá dos calvinistas, não interessa. Essas teologias míopes, elas quando levadas muito a sério em relação ao indivíduo, ela torna o evangelho um material diferente. Ela torna esse evangelho uma coisa muito estranha. A gente chama de teologias míopes, né? A gente foca em um ponto e esquece a harmonia das partes. Então, o que está acontecendo hoje, né, pastor? E aí eu vou falar sobre o que me incomoda. Me incomoda a gente ser bombardeado por esse tipo de material de teologias míopes, principalmente essa do coach, que é a crista da onda. E assim, as pessoas, né, ou mesmo pessoas que a gente percebe assim, poxa, essa pessoa poderia ter um pouco mais de senso e tal, elas não conseguem perceber ou não dá para enxergar de que aquilo é um veneno ao invés de ser uma comida, não é? E por que a gente está falando isso? Agora nós estamos ocupando um espaço que até então a gente não tinha, que é a internet, né? O maior veículo das teologias míopes são a internet. Então, meu irmão, em nome de Jesus, toma muito cuidado com quem você elege como seu pastor de mídia. Ou
com que tipo de teologia você elege como sua teologia de mídia. Porque provavelmente o seu pastor de mídia e a teologia que você se alimenta da mídia vai ser a teologia da sua vida. Não tem como. Não tem como. Então, é isso. E pessoalmente falando, a gente percebe que as propostas que o Evangelho traz são propostas assim, muito exclusivas e que muitas delas acabam, né, não só tocando naquilo que são as propostas de qualquer outra ciência do mundo, mas também confronta. Como é que fica isso? Quando o Evangelho confronta algum princípio que já foi estabelecido por alguma ciência. Você fica com a ciência ou você fica com o Evangelho? Tá vendo? É isso que acontece. Então a gente precisa realmente pensar sobre coisas que nós precisamos fazer. Então o exemplo que nós demos lá foi a questão de Eva, né? A forma com que o inimigo trabalhou a cabeça de Eva, né? O primeiro psicólogo doido do mundo foi ele, entendeu? Os vão ficar com raiva de mim. Aí, não, psicólogo é coisa boa. Primeiro coach ruim do mundo, primeiro coach do mundo foi ele, entendeu? Coach ruim, não é um coach bom não, tá? E aí foi lá e trabalhou e fez uma maior confusão na cabeça dela. Ah, pastor, mas então o que você pode me falar de coisa boa do coach? Tem muita coisa boa. Eu vou passar a palavra pro pastor para ele falar o que ele quiser mais, mas depois a gente vai falar sobre vários princípios que o coach fala que tem na escritura. É bacana isso. Mas eu não vou usar somente dos princípios que o coaching e a Bíblia diz que são a mesma coisa para me falar que tudo que a Bíblia está dizendo se encaixa na teologia do coaching, que não se encaixa. Daqui a pouco a gente continua. O pastor falou de 2 pontos aí que eu quero abordar e eles talvez aprofundar um pouquinho mais. O pastor falou da eleição do coach, né, ou do pastor, do midiático, né, do coach, bonita, né, que as pessoas elegem como seus líderes espirituais ou seus guias espirituais, vamos dizer assim, né? E qual que é o problema que particularmente, acredito que não só o pastor Johnny, não só eu, mas provavelmente o seu pastor, que não é, talvez não seja nem eu nem ele, se você é de outra igreja, né, também vai pensar da mesma forma. As pessoas começam a substituir o ensino bíblico por essas ideologias, vamos dizer assim. Sim. Então, ou seja, aquilo que o meu pastor prega na igreja já não é mais suficiente para mim. Por quê? Porque eu encontrei um cara aqui que ele tem uma aparência melhor do que o meu pastor, né? Ele é mais bonitinho. A igreja dele é muito mais bem produzida, os vídeos dele são muito mais bem produzidos, né? Como o pastor falou, ele tem um padzinho lá no fundo, aquela musiquinha ambiente que me deixa relaxado, que me faz entrar num estado emocional mais profundo. Nirvana! Você tá falando do Nirvana! Você tá falando do Nirvana, cara! Desculpa aí! Mais ou menos. Então, assim, é mais interessante isso. Então, isso me soa muito mais agradável, isso me soa até muito mais profundo e muito mais espiritual do que aquilo que o meu pastor está pregando na igreja. Eu acho que o meu pastor precisava ser igual a esse cara. Então, assim, qual que é o problema disso? Não estou dizendo que todos os pastores que usam esses artifícios que nós citamos aqui estão errados. Na verdade, os instrumentos talvez sejam até bons, né? Eu gostaria de ter um padzinho. Meu teclado, né? Tem pad. E é chique. Então, só não é chique eu tocando ele, mas ele é top. Os acompanhamentos são muito bons, né? Desde que não seja perseguição, porque tem acompanhamento que vira perseguição, né? Igual falou o teve um dia que o pastor foi pregar na missa da igreja, né? Eu tava lá fazendo um teclado lá e tal. Aí eu fui, apertei uma tecla errada e deu um barulhão. Aí o pastor parou assim, ficou me olhando. Então assim, quando o som não é inimigo do pregador, tá ótimo, né? Pois é. Então assim, o problema não tá nessas ferramentas, nesses recursos, na produção,
igual um tempo atrás o pessoal tava brigando, que toda igreja agora pintou o fundo de preto. Tudo é preto. Não é, se você quiser pintar o fundo da sua igreja de preto, não tem problema nenhum, né? O problema não é isso. O problema é quando a gente desmerece, né, aquelas pessoas que Deus legitimamente colocou na nossa vida como instrumento de bênção para nós, e a gente despreza essas pessoas e elege outras com as quais a gente não tem contato nenhum e que, na verdade, nem sabe quem a gente é. Não sabe. Né? O pastor Jeremias, da oitava de BH, tem uma mensagem que eu gosto muito dele, que ele fala isso, né? Você pode escutar o Ed René, pode escutar o Augusto Nicodemos, pode escutar todos esses pastores bons aí que estão na mídia, mas quem vai cuidar de você na hora que você estiver doente, quem vai te visitar, quem vai orar pelo seu familiar, é o seu pastor aí da sua igreja. O Ed René não vai vir fazer o funeral do seu parente. Né? O Augusto Nicodemos não vai vir orar por você lá no leito do hospital. A não ser que você seja próximo a ele. Se for, talvez até aconteça. Mas provavelmente não. Então as pessoas começam a desmerecer os líderes, vou repetir, legitimamente levantados por Deus na sua vida, e começam a achar que eles não servem mais. Que eles não... Que na verdade eles precisavam era ser igual o outro é. O outro é. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque isso acaba sendo uma injustiça, vamos dizer assim. Né? Nós não estamos falando isso aqui só porque a gente é pastor. Né? Mas a gente está falando isso aqui porque isso, na verdade, é o que a gente vê acontecer com muita gente. Eu lembro de estava estudando material uma vez, e aí fizeram uma entrevista lá e tal com um pastor e tal, e ele falando sobre as dificuldades no ministério, né? E ele falou assim, não, tem uma dificuldade agora que é uma dificuldade mais nova. Mas é assim, ele começa a pregar alguma doutrina na igreja dele, aí alguém levanta e fala assim, o Ed René Kivitz não fala isso. Aí tipo assim, ele fica assim, poxa, eu nem sei o que o Ed, exemplo do Ed René, tá? Nem sei o que o Ed René Kivitz falou, mas agora eu tenho que ter compromisso com aquilo que ele falou, para eu falar para ele, não, realmente o René não fala aquilo porque ele pensa assim, 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 assim. Então, ou seja, o que está mais na mente, né, no intelecto das pessoas? É aquilo que o outro lá, por causa da apresentação, por causa da técnica que ele usa e tal, ele vai falar, do que aquilo que você está demonstrando para a pessoa aqui perto. Então, são dois problemas. E aí, ele fala assim, nossa, cada semana chega alguém falando de algum pregador diferente, que fala coisa muito diferente, e eu nem conheço esse cara, eu nem posso, tipo assim, falar nada contra ou a favor daquela pessoa, porque eu não conheço, mas a minha ovelha conhece. Entendeu? Então é assim, e geralmente essas coisas chegam muito rápido, né? Antigamente, para alguém ter acesso a uma mensagem, a um material, era muito difícil, e hoje não. Caiu na rede e acabou. Eu vou dar um exemplo disso aí. Algum tempo atrás, uma pessoa, não vou citar o nome, obviamente, mas a pessoa chegou para mim e falou assim, o texto tal, o que diz o texto tal? Aí eu fui lá e li o texto, a pessoa me mandou a mensagem pelo WhatsApp. Texto tal, dá uma lida no texto tal e me fala aí o que o texto tal tá falando. Aí eu li o texto, né? Peguei a Bíblia, li o texto e mandei para a pessoa. No meu entendimento, o texto está dizendo isso, isso, isso e isso. Aí a pessoa me mandou um vídeo de um pastor, que eu não vou citar quem é, pregando sobre o texto tal. Aí a pessoa falou, esse pastor aí não falou o que você falou. Eu falei, lê a Bíblia. Eu não quis nem discutir, mas eu falei, lê a Bíblia. Pega a sua Bíblia e lê o que está escrito na Bíblia. Por quê? Porque as pessoas estão começando a ter a palavra de um ou outro como o parâmetro. Então o parâmetro não é mais a Bíblia, o parâmetro é o que o fulano de tal diz, porque o fulano de tal tem 30 milhões de seguidores. Então, porque ele tem tantos milhões de seguidores, então ele merece que seja ouvido e... Ele tem que ser ouvido. Aquilo que ele disse é que é a verdade. Ou seja,
mais uma vez, o Evangelho e a Bíblia são deixados de lado e as pretensões de uma pessoa ou de um segmento são colocadas em evidência em detrimento do Evangelho. Para encerrar, o outro ponto que eu falei, eram 2 pontos, o outro ponto é a influência dessa teologia no modo de viver das pessoas. Por quê? Porque aquilo que a gente absorve é o que a gente vive. E as pessoas estão absorvendo determinadas ideias como essa que nós falamos, né? Do homem no centro, que o homem é importante, que Jesus, né? Jesus está aí para nos servir, né? Jesus está aí e a gente tem que usar o poder de Jesus a nosso favor. Então, esse tipo de entendimento, ele influencia a maneira das pessoas viverem. E porque influencia a maneira das pessoas viverem, ele vai influenciar o produto da vida dessas pessoas. E aí eu vou citar um exemplo que é, por exemplo, as músicas. Eu acho que o coaching pessoa chegou depois que as músicas acharam lugar no coração das pessoas, né? As músicas chegaram e devagarzinho, né, foram abrindo espaço e tal. Pastor, você tá pegando pesado demais com música, né? Porque o senhor é meio chato e o senhor é muito saudosista. Irmãos, Deus não vai deixar essa palavra cair. Depois que terminar esse vídeo, o pastor vai postar e tal, beleza, você vai ver, bacana. Eu vou deixar 2 links pra vocês, mas a gente vê. Eu vou deixar 2 links, tá bom? Isso aí é só pra aumentar a sua gama de conhecimento de estudos. 2 links, tá? De um trio cantando, vocês vão perceber o que eles estão cantando. E aí vocês vão saber do que o pastor tá falando. Tá? Aí depois que você ver esse vídeo, você fala comigo, quem é pastor? Agora a gente pode conversar direito, tá bom? Mandar um trio pra vocês, mandar um trio, vocês prestem atenção no que o trio tá cantando, tá bom? A gente vai chamar isso de formação estendida, né? Porque não dá pra falar aqui sobre eles, então a gente vai mandar depois lá. Pois é. Então, assim, as músicas, e a gente vê uma diferença muito grande nas letras das canções, que são as canções ditas mais populares hoje, no meio cristão, né? Até no meio gospel, não gosto dessa palavra gospel, mas no meio gospel, do que a gente via há algumas gerações atrás. Aí você vai falar assim, mas isso aí é porque o pastor é velho, ele não gosta de música. Pelo contrário, eu gosto de música atual. Quem me conhece sabe do que eu tô falando. Então, assim, eu não sou tão saudosista igual o pastor. Ó, pra você ver, gente, eu que sou velho aqui, meu Deus! Em termos de música, ele é mais velho que eu. Né? Então, assim, eu gosto de música mais moderna e tal. Então, não é questão de gosto pessoal. Eu não tô falando de estilo musical, eu não tô falando de nada disso. Tô falando de letra. Conteúdo, né? Falando de conteúdo da música. Então, você vai pegar os conteúdos das canções que são as mais populares hoje, as mais tocadas, as mais cantadas nas igrejas e vai comparar com as músicas mais antigas ou até com músicas populares também, hoje em dia, dos dias de hoje, de determinados segmentos diferentes, de determinados tipos diferentes de músicos, vamos dizer assim. E você vai ver que existe uma diferença gritante. Você vai ver que a teologia, ela influencia aquilo que canta. Por quê? Porque aquilo que eu canto influencia a maneira que eu vivo. E aquilo o espaço, né, que fica na mente é diferente, né? É um espaço muito privilegiado onde que a música entra. Exatamente. E aquilo vai se tornando na minha teologia. A minha teologia passa a não ser tirada mais do conteúdo bíblico, mas da música que eu escuto. Sim. Uma vez, a gente estava cantando uma música na igreja, e aí o irmão leu o texto do qual a música foi baseada, e o irmão falou assim, nossa, é a música tal. Aí eu falei, não, filho, a música tal é o texto tal. Por quê? Porque na cabeça da pessoa é como se a Bíblia tivesse se inspirado na música que o cara escreveu. E isso é muito comum, por quê? Porque as pessoas têm uma facilidade muito maior de absorver aquilo que elas veem e ouvem do que aquilo que elas leem. Até porque elas leem muito pouco. Né? Só uma chibatadazinha devagar aqui. Né?
As pessoas leem muito pouco, mas muito, muito pouco mesmo. Né? Então, aquilo que escutam, que ouvem, que veem, acaba ocupando muito mais espaço na sua mente e no seu coração. Um outro exemplo, uma vez a gente estava assistindo um filme, né, na igreja, você deve conhecer. Príncipe do Egito. Sim. Lembra da Disney? Conta lá a história de Moisés e tal. Aí, Príncipe do Egito. A gente assistindo o filme Príncipe do Egito na igreja, com as crianças e tal, com os jovens. Aí, tem uma cena, não lembro mais qual era a cena do filme, que acontece um negócio lá, e aí a pessoa fala assim, nossa, eu não sabia que era assim. Eu falei, mas não é assim. O filme que é assim, a Bíblia não é assim. Ah, não, pastor, não é possível. Eu falei, abre a Bíblia. Aí ele vai lá na Bíblia, lê o texto bíblico, mostra, tá vendo aqui, ó, a Bíblia diz que é assim. Ah, mas eu achei que o filme que estava certo. É muito mais fácil para as pessoas acreditarem num filme, numa música, num vídeo, do que acreditar na Bíblia. Por quê? Porque para acreditar na Bíblia eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso gastar tempo. Agora, com a música, com o vídeo, não. É só parar aqui 5 minutinhos, escutei, ouvi, pronto. Verdade. Então, assim, o problema é esse, porque essa teologia, esse modo de pensar, esse modo de viver, ele vai se infiltrando na cabeça, na mente das pessoas, de maneira muito simples e muito rateira. Né? Eu lembro de alguém fazendo uma crítica a um pastor. Acho que foi até numa pregação dele, ele falando assim, que os cristãos de Bereia ouviam Paulo pregar. Poxa, Paulo, né? Dá até vontade de chorar aqui. Não é o pastor John, não é o pastor Hélito, é Paulo. Então é o cara que recebeu um monte de revelação de Deus lá e tal. Aí eu ouvia Paulo pregar acerca da escritura e falava, vou conferir. Aí eu fico pensando, meu Deus, se nós temos ovelha igual aquela lá, nós estávamos enrolados. Porque, tipo assim, eles não ficavam somente com aquilo que era a forma com que Paulo apresentava. Não estou aqui dizendo que Paulo colocava errado, colocava certo. Não, não é isso. O que eu estou dizendo era que eles precisavam de fazer a parte deles. Quando a gente trabalha... que Paulo tinha autoridade apostólica, né? Coisa que a gente não tem nesse ponto. E aí é interessante pensar que o que eles levavam para processar a informação ficava arquivada de uma forma bonita. É a mesma coisa, né, pastor? De alguém te perguntar alguma coisa e falar, poxa, eu já preguei sobre isso. Aí você tem lá, você lembra o que você falou, você lembra o material que você consultou, você lembra o texto que você leu e tal. Porque você já, a massa cinzenta na sua cabeça trabalhou aquilo, né? E hoje não, nós temos uma geração que escuta, quer dizer, uma geração que nem escuta, né? Geração, não sei, é a geração que acho que escuta mais o pad do que o que ele tá falando. E fica com esse som e pronto. Então, a tragédia dessa geração é que deixaram com que outros interpretassem aquilo que era para ser lido, deixaram que outros cantassem aquilo que era para ser cantado e pronto. E essa geração recebe e não trabalha com aquilo que recebeu. Né? Então é muito difícil. Então, assim, essa cultura mesmo de investigar, de ir para a palavra, é fato, a palavra está na mão de todo mundo. Né? É muito difícil quando você... Como é que você vai disputar com um ateu que conhece literalmente a Bíblia de capa a capa? E alguém vai falar assim, mas ele não tem o Espírito Santo, ele não entende nada. Mas mesmo ele, sem o Espírito Santo, tá? Mas com o conhecimento da Bíblia como um livro, vai dar show em muita gente. Né? É isso que... Foi dessa forma que Satanás quis confrontar Jesus no deserto. Então, assim, a gente investigar é isso, é para que você tenha muito mais certeza daquilo que você crê e daquilo que você diz que tem convicção. Essa geração precisa disso. Eu vou encerrar aqui esse tempo falando, concluindo aquilo que o pastor está falando sobre a necessidade da gente investigar a Escritura. Não deve ser novidade para você com certeza deve ter ouvido o seu pastor ou alguém pregar ou falar sobre isso, sobre o que o pastor acabou de falar, da gente investigar a Escritura. E Jesus mesmo vai dizer isso, né? O meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. E a fala de Jesus não é isolada, é uma fala que é desde lá do Velho Testamento, é uma fala que vem se repetindo. O meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. E só tem uma maneira de adquirir conhecimento. Não dá para fazer isso por osmose.
Né? Não dá pra... Outro dia, não sei se você viu o meme do menino no livro fazendo assim. Aquilo ali não funciona. Né? Então, assim, não tem jeito da gente adquirir conhecimento sem que a gente leia, sem que a gente estude, sem que a gente pesquise, sem que a gente se aprofunde no texto bíblico. E o problema é que nós vivemos numa geração, como o pastor falou, a gente está vivendo uma geração, e quando eu falo de geração, não estou falando só de idade, né? Porque a geração é as pessoas que estão vivendo no tempo que a gente está vivendo hoje. Em que é muito mais fácil, muito mais cômodo a gente receber pronto. E é por isso que a teologia do coach talvez esteja tendo tanto sucesso, porque as pessoas querem receber pronto. E querem receber pronto aquilo que é mais saboroso, aquilo que é mais agradável. É como você entrar num restaurante e você tem lá aquelas mesas bonitas, cheias de comida, né? E aí você pega seu prato e você vai escolher aquilo que é mais saboroso. Vistoso, né? Nem sempre o que é mais saudável. Tem algumas pessoas que se esforçam, eu não sou dessas, mas que se esforçam para escolher os pratos mais saudáveis. Onde que eu ponho minha cara? Mas a grande maioria vai naqueles que são mais saborosos. E ali você escolhe aquilo que você quer comer, aquilo que é mais saboroso, aquilo que é mais atraente para você. E aí você se alimenta daquilo que você escolheu. O problema é que os cristãos de hoje em dia estão fazendo a mesma coisa com o evangelho. A gente escolhe aquilo que a gente quer ouvir, a gente escolhe aquilo que a gente quer aprender de acordo com o nosso gosto pessoal, de acordo com aquilo que me agrada. É aquela história da pessoa que vai na igreja para visitar, né? Vou visitar a igreja do pastor John. Chego lá, não me senti bem aqui na igreja do pastor. Não me agradou. O que não te agradou? A cadeira não é confortável, não tem ar-condicionado, o pastor demorou muito na palavra, o pessoal do Ministério de Louvor desafina, e aí vai. Uma série de motivos e de justificativos que, na verdade, satisfazem o seu gosto pessoal. E as pessoas fazem isso, a mesma coisa com a Bíblia também, com as mensagens também. Não, essa mensagem desse pastor aqui tem muita doutrina que eu não gosto de doutrina. Não, aqui fala muito de salvação. Quero ouvir um pouco mais sobre a minha vitória financeira. Não, aqui fala muito disso, fala muito daquilo. Ou seja, as pessoas transformaram a igreja de Cristo num restaurante à la carte, onde você escolhe aquilo que você quer e se alimenta daquilo que você acha que é gostoso. E talvez ninguém tenha te dito isso, mas isso não é o Evangelho de Jesus. Lembrar do que Jesus falou? Né? Vocês querem ir embora? Pode ir. O prejuízo era todo deles, né? Pois é. Então, assim, dentro de tudo que a gente falou aqui, o que a gente quer deixar como principal ponto aqui para a gente refletir, né? Nós não estamos estabelecendo verdades absolutas também, mas a importância da gente examinar a Escritura. A importância da gente entender que cada um de nós é responsável por aquilo que a gente absorve da Escritura. Mesmo que o seu pastor, qualquer outra pessoa esteja pregando, você é o responsável por analisar, por ler, por confirmar se a palavra que ele está ministrando é aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo habita em você, do mesmo jeito que habita no pregador que está pregando. Tem aquele texto, estejam sempre preparados para responder aos outros acerca da esperança da vossa fé. Vou nem falar disso. Vou nem falar. É porque às vezes a gente fala da fé do outro, né? Não, porque de acordo com aquilo que eu tenho ouvido do meu pastor, minha fé é essa. Não, isso não é a fé da pessoa. Isso é as informações que ela está recebendo. E assim, gente, para concluir, qualquer tipo de coaching, e agora com a questão da teologia mesmo, coaching declarada, tá? Declarada mesmo, eles vão falar assim, não, nós vamos falar só de princípios. Aí, pastor, existem esses princípios na Bíblia? Existem mesmo. Por exemplo, eu citei alguns aqui, não vou ler os textos, mas só para você depois ler na sua casa, tá bom?
Ó, existem princípios de desenvolvimento pessoal na Bíblia, né? Atos capítulo 11, versículo 22 a 26, Provérbios capítulo 9, versículo 9, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Princípios de desenvolvimento pessoal. Tem princípios de disciplina na escritura, coisa que a gente estuda muito nessas áreas, né, humanas, né? Humanistas, né? 1 Coríntios 14, 40, 1 Crônicas 28, 19, Provérbios 21, 15, que fala sobre disciplina, né? Aquele que calcula o que vai fazer tem êxito naquilo que faz. Né? Princípios de empatia, que é o que também se estuda nas ciências humanísticas, né? Romanos capítulo 12, versículo 15, o próprio Jesus lá dizendo em João capítulo 11, versículo 33 a 35, princípios de estratégia, é muito bacana esses princípios de estratégia, Marcos capítulo 2, versículos 2 a 4, né? Salmo 25, versículo 4 e 5, então, princípios de foco, né? Legal demais, olha só, Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando fixos, né, para Jesus, autor e consumador da fé. Olha só que interessante. Aí, gente, o que acontece com a teologia? Olha só, tá lá o texto de Romanos capítulo 12, versículo 2. Talvez é o exemplo mais clássico que eu vou te dar aqui. E aí o texto está dizendo sobre olhar para Cristo, autor e consumador de nossa fé. Qual que é a temática ali? Nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então, quando a gente está olhando para Cristo, não é? Isso faz com que as nossas ações elas sejam um produto da graça do Senhor na minha vida, e o fato de olhar para Ele me ajuda a determinar um modo de vida aceitado, um modus vivente que vai agradar e honrar o Senhor. Aí eu pego aquele texto que está falando sobre vida em Cristo e falo assim, não, você tem um foco e você tem que focar naquilo da mesma forma que esse texto aqui está te ensinando. Só que o problema é o seguinte, o foco do texto ali é Cristo. Mas e o cara que estiver pregando lá, o foco de quem está escutando é o quê? Pô, cara, eu quero cometer um crime. Pô, prendi com aquele pastor aqui. Entendeu a diferença? Aí o cara vai usar, não é, uma proposta adjetiva, além daquilo que o texto está propondo, para falar, eu fiz porque eu aprendi esse princípio. E aí, a gente não pode desassociar os princípios que o coach vai defender com a totalidade das escrituras. Aqui está falando, olha, ao mesmo tempo que fala, aí agora é a correção, ao mesmo tempo que fala sobre focar em Jesus Cristo, é interessante que a palavra lá, né, olhando, você pode pesquisar aí no grego aí, o significado dela é assim, tirando os olhos do derredor e focando em uma pessoa específica, acabou. Então, tipo, eu não posso aplicar aquele texto para alguma outra coisa que não seja a pessoa de Cristo. Acabou. Entendeu a diferença? É um exemplo básico, simples, de como que a gente pode pegar um texto e pode usar ele para falar aquilo que o texto não está dizendo. Ou melhor, até para confrontar o texto, né? Porque uma vez que eu estou falando de vários outros tipos de foco, eu estou desmentindo o texto. O texto está falando da pessoa e obra de Cristo. Ponto. Pastor, isso que o senhor está fazendo aí é ser taxativo? Não, não é ser taxativo. Porque se você não justificar a Bíblia para falar o que você quer falar, você pode falar de foco de qualquer outra maneira. E você pode usar qualquer outro tipo de material. Mas quando você usa a Bíblia, você tem que anular o contexto dela para falar o que você quer. E é o que o pastor falou. Aí a tragédia acontece. Irmãos, pensem nisso, sabe? E tudo isso é produto de, né, a gente tem visto isso acontecer, nós temos visto que muitas pessoas têm caído muitas vezes nesse engodo, e isso não é legal. Marcos 8,36 vai nos ensinar, pode o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Um princípio bacana, né, que a gente aprende na escritura, é de que, pastor, tudo que a gente tem que para viver não se resume só aqui. Então nós temos uma esperança da glória. Então o que a teologia coaching traz? Vamos viver tudo aqui. Aqui e agora. Alheio e alheio. Isso tem que ser aqui. Vamos se resolver aqui. Vamos nos permitir. E tal. O Evangelho não nos oferece essa oportunidade. Talvez você nunca vai ouvir no Evangelho coaching que você é um pecador. Romanos 3:23. Talvez você nunca vai ouvir e conhecereis a verdade vos libertará. Você talvez vai conhecer. Conheça e tome posse de algumas ferramentas e se sinta mais empoderado, se sinta mais feliz e, consequentemente, caia de novo no mesmo erro de Eva, no mesmo erro de Adão, e aí abandonando as palavras do Criador por trás. Quero que os irmãos pensem nisso.
Esse foi só uma proposta, a gente não está aqui, né, para usar tantos textos, até porque nós demos alguns aqui para você ler, mas isso aqui são discussões, né? A gente percebeu que na nossa EBD, né, o formato que os irmãos têm preferido, e a gente pensou em fazer dessa forma, é a gente dialogar os temas que a gente coloca. E não tem, a gente não está batendo martelo nisso aqui. Nós batemos martelo no Evangelho, a gente não abre mão disso. Mas tudo que nós estamos falando aqui, se você pensa diferente, você pode colocar nos comentários, não tem problema nenhum, tá? Discordando biblicamente a gente aceita, não é? Mas pense biblicamente sobre tudo aquilo que nós falamos, não é? Pastor, qual que é a grande esperança com tudo isso que vocês estão ensinando para nós? Bom, a grande esperança é que nós tenhamos pessoas que amem de fato o Evangelho e a Palavra de Deus, sabe? Eu quero ter alguém que é coach lá na igreja, e esse vai ser muito bacana. É alguém para falar assim, pastor, eu sou um coach, mas eu dependo do Evangelho muito mais do que tudo aquilo que eu aprendo com o coach, com a psicologia, com a psicanálise, por aí vai. Então, todo tipo de profissional que nos vem é bem-vindo, desde que eles coloquem, né, as ciências comuns no lugar dela e coloquem o Evangelho no devido lugar. Faça isso no seu coração também. Coloque as ciências que você acredita, que você tem, no lugar que eles devem estar, e coloque o Evangelho na posição de preeminência que precisa estar no seu coração. Tá bom? Deus continue te abençoando. Em nome de Jesus, foi um prazer falar com você. Amém. Eu vou encerrar com um texto. Colossenses 1, a partir do versículo 15. Só para a gente bater o martelo nessa questão de qual é o centro do Evangelho. Uhum. Então, o centro do Evangelho, antes de ler, não é o nosso sucesso. O centro do Evangelho não é a nossa vida profissional. O centro do Evangelho não é o sucesso dos nossos ministérios, o sucesso das nossas igrejas. Ainda que você pense, mas o sucesso da igreja não é o centro do Evangelho, sucesso no ponto de vista material, não. Porque o sucesso da igreja, digamos assim, é o que Jesus quer, que é ganhar almas para Cristo. Então, esse é o sucesso da igreja. Então, nada disso é o centro do Evangelho. O centro do Evangelho está descrito aqui nesse texto. Diz o seguinte: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Bonito, né? Bem? Então, esse texto é Paulo, de maneira majestosa e maravilhosa, resume aqui, no meu ponto de vista, o que é o centro do Evangelho. E o centro do Evangelho é Jesus, como Senhor de todas as coisas, princípio e fim de todas as coisas, e nós, nele, sendo reconciliados com Deus, sendo transformados, sendo limpos e nos tornando aptos a um relacionamento com Ele. Agora que eu achei o versículo. Achei. Continue. É isso, né? Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa se tornar cada vez mais um investigador do Evangelho.
um leitor da Escritura, alguém que se preocupa em se aprofundar naquilo que ouve, que não está disposto a engolir qualquer coisa de qualquer jeito e que está preocupado com a essência do Evangelho e que certamente não vai se deixar enganar por um Evangelho ou por uma mensagem que não apresente Cristo como Senhor, que não apresente o homem como dependente da graça de Jesus. Amém? Amém. Ó, tô desde a metade da aula procurando o versículo que tava no meu nariz aqui, ó. Eu quero te propor um desafio, tá? Mas faça isso se você assistir esse vídeo, tá? Em nome de Jesus. Você vai reler a carta de Paulo aos Colossenses, que a gente acabou de ler aqui, a película que o pastor separou. E você vai escreve na sua Bíblia, pega um caderno de anotação, você vai escrever todos os versículos, né, que vão aparecer a palavra todo, toda ou tudo. Depois você lê esses versículos um debaixo do outro, você vai ver no que o evangelho quer transformar as pessoas. Depois você compara com o que o coach fala, tá? Mas olha só, versículo 28 fala assim: a quem anunciamos admoestando olha aqui, todo o homem, e ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, olha só, toda a sabedoria, ou seja, nada falta ao evangelho, para que apresentemos todo o homem, olha aqui, não é todos os homens aqui não, tá falando de pessoa, apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. Então, a palavra do evangelho justifica, prepara, torna sábio todo o homem. Ou seja, o homem de maneira. A gente não precisa. Aí tudo aquilo que a gente tem além do evangelho assim, né? No que diz respeito às ciências, vem para corroborar sobre coisas que o próprio evangelho prega. Porque senão não pode ser uma sabedoria bem-vinda, né? Ou um conhecimento bem-vindo. Por isso, estude a escritura, e se você quer ser um coach do bem, né, estuda a carta aos Colossenses e depois continua conversando sobre isso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, tá bom? A gente vai orar pra gente poder finalizar, e foi um prazer estar com você. Pastor, será para nós pra gente poder fluir? Deus, nós queremos, em primeiro lugar, nos submeter à tua vontade, ao teu querer, ao teu espírito, de maneira que o Senhor nos instrua, de maneira que o Senhor nos dê graça, para que nós, ó Deus, possamos cada vez mais manifestar a vontade do Senhor nas nossas vidas, na vida da tua igreja, na vida do teu povo, Pai. Que tudo isso que nós falamos, que nós conversamos aqui, ó Deus, sirva como instrumento de mudança, instrumento, ó Deus, de reflexão na vida de cada um dos nossos irmãos, ó Deus, que tem a oportunidade de ouvir, de assistir esse vídeo, e que cada pessoa, ó Deus, possa se dedicar de maneira verdadeira, integral, ó Deus, e irrestrita a conhecer o Evangelho do Senhor Jesus. De maneira que esse Evangelho se transforme em instrumento de salvação, em instrumento de transformação, em instrumento de santificação na vida de cada um de nós, ó Pai. Que nós sejamos conformados à imagem de Cristo. Que nós sejamos dirigidos pelo Teu Espírito e que a nossa vida possa refletir o verdadeiro Evangelho da cruz, o Evangelho da graça, o Evangelho do amor. E que, de todas as formas, ó Deus, o Senhor possa nos instruir, nos ensinar, para que nós possamos manter essa convicção, manter, ó Deus, essa integridade em relação à Tua Palavra, em relação às Suas Escrituras, ó Pai. Abençoa nossos irmãos que estão conosco, abençoa a vida do pastor Johnny, Senhor, cada vez mais, abençoa Teu servo, ó Deus, cada vez mais, usa, ó Deus, cada vez mais como instrumento de bênção nas mãos do Senhor. Nos abençoa, Senhor, cada dia. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Te fazer um convite, tá? O pastor tá fazendo uma série de sermões sobre o Apocalipse, tá bom? Então, assista, tá bom? Vai ser muito legal, você vai crescer ainda mais no conhecimento sobre as inscrições escatológicas, né? Vai aparecer em algum lugar aí na tela, ou aqui, não sei. Vai aparecer em algum lugar o link, é só você clicar, você vai assistir a primeira mensagem que foi domingo passado. Que top!
Que legal, tá vendo? Já tem até link. Ó, nós estamos ficando bem, tá bom? Independente da hora que você estiver vendo esse vídeo, vai jantar. Eu fiquei esperando você falar, vai almoçar, vai tomar café. Não, é porque outro dia eu fiquei falando e embolei. Falei, não, peraí.